porque ele deixou de ser amigo da Venezuela e de Cuba, eles falaram, não pago mais. Então a culpa de não receber é dele, do Bolsonaro. Vamos ver a sonora. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. Veja, o que a Carol falou. Ele financiou uma empresa brasileira que foi e gerou um desenvolvimento social em outro país e criou empregos em outro país e criou receitas e divisas em outro país. Mas a construtora ficou muito rica, né? Mas a construtora criou sede em outros países. Ou no caso da JBS, que já foi mencionado aqui, com esse dinheiro ela montou unidades nos Estados Unidos. Cadê o desenvolvimento econômico e social do Brasil? Essa é a questão. E outra também que é muito grave, por exemplo, você está me dando calote, Rodolfo. Sim. Aí eu paro de falar com você. Aí eu entro na justiça para te cobrar. Falo assim, não, eu não paguei porque ele saiu do meu grupo de WhatsApp. Aí o juiz fala assim, de fato, você tem razão em não pagar, é muito sério você cortar relações. Bom, enfim, e outra questão também, né, é mais uma desinformação, porque se a gente pegar, vamos pegar 3 exemplos, né, que é Cuba, doutor Renato, eu vou começar com você. Cuba, Venezuela e Moçambique. Esses 3 tinham um débito de $1 bi, tá? $1 bilhão. Vamos, mais ou menos, números aproximados aqui. Números a Cuba, 600 milhões. Venezuela, se não me falha a memória, que tem muito quebrado aqui, 300, Moçambique, 100, tá? Um número só para facilitar minha conta e o número exato eu não lembro, mas gira em torno disso. Bom, 1 bilhão, tá aqui. 600 Cuba, 300 Venezuela e Moçambique 100. O que aconteceu? Não pagou. Ah, cortou relação. Ah, então agora então a culpa é sua. Você devia ter continuado ser amigo, você recebia. Recebia? Não recebeu até hoje, o que garante que recebeu? Mas tudo bem, ele falou isso. Cuba. Nesse ano, o BNDES, ele sacou o FGE, que é o Fundo de Garantia da Exportação. Né? Quando o exportador brasileiro, ele deixa de receber por esse produto, ele saca esse dinheiro. Esse dinheiro está onde? No Tesouro Nacional. Esse dinheiro é de quem? É do contribuinte, é do povo. Então, para Cuba, ele sacou, vamos dizer, 550 milhões de dólares. Deixou em aberto 50 milhões, estou falando números aproximados, eu repito, tá? Se você quiser ver o número exato, é só ir no site do BNDES e ver quanto ele sacou para cada empréstimo desse. Eu tinha checado ontem, mas é muito número, eu esqueci. Mas é mais ou menos assim. Ficou 50 milhões de dólares em aberto. Na Venezuela, bom, vamos lá, tinha 300 milhões, ele cobriu 290 mil com FGE, sobrou 10 milhões em aberto. Em Moçambique, ele pagou tudo, sacou os 100 milhões de dólares e ficou zerada a dívida. Então, se tem uma dívida hoje, daquele 1 bilhão que o BNDES perdeu na gestão petista, tem a receber 60 milhões de dólares. Ó, de 1 bilhão, hein? Então eles vão cobrar comigo, agora eles vão pagar. Vão pagar o quê? Vão pagar... 60 milhões do 1 bilhão, que já foi sacado do dinheiro do contribuinte. É um festival de desinformação. Já pagamos. Né? Doutor Renato, você quer... Bom, me mandaram aqui os números exatos, tá? Para ninguém me falar que eu estou dando desinformação. É o contrário. Venezuela foi 682 milhões, Cuba foi 227 milhões... e Moçambique 122 milhões, tá? Isso somado dá 1 bilhão, o fundo garantidor cobriu cerca de 940 milhões de dólares, então o Lula agora ele vai receber o que eles devem, mas o que eles devem agora é só 60 milhões de dólares.
Não dá para sustentar um discurso desse. Falta ali honestidade. Olha, Pavinato, eu tenho algumas ponderações com isso aí, tá? Primeiro que eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu sou muito capitalista. A culpa não pode ser do credor. Não, eu acho que eu sou muito capitalista, Pavinato. Eu acho que você não está me entendendo. Porque, assim, o Brasil é um país pobre, é um país capitalista e é um país que é uma potência regional, mas ainda não é um país do que nós chamamos dos países centrais do capitalismo. Então, é um país periférico do ponto de vista da economia, haja vista que nós representamos apenas 1% do mercado global. Então, é um absurdo, né? Um país desse tamanho com 1% do mercado global. Eu acho que a gente tem que vender para quem quer comprar. Cliente não se escolhe. Eu não entendo, sinceramente, eu acho que foge um pouco do assunto, né? Porque quem deve tem que pagar mesmo, e eu concordo integralmente. Mas eu não consigo entender, Pavinato, essa fixação com Cuba, com Venezuela, com esses países, sinceramente, porque eu acho que a gente tem que vender. Pagador. Tem que cobrar. Você emprestaria para alguém que tem uma capivara? A fixação de quem? Eu não entendi. Fixação nossa de falar deles ou do Lula em estar fazendo negócio com esses? O Brasil... Mas você acha que não deve fazer negócio com esses países? Não, porque eles não têm dinheiro para pagar. Você alugaria o apartamento para o seu Madruga? Não, ninguém aluga o apartamento para o seu Madruga. Calma, Pavinato, é o seguinte, nós temos... É dinheiro do povo, entendeu, Renata? Mas é dinheiro que foi para o BNDES. Mas é um crédito subsidiado. Mas esse dinheiro veio para as empresas brasileiras. Então, calma. Mas elas sabiam que elas iam... Por que você não pega o dinheiro do BNDES sem falar com quem você vai contratar? Sim. Né? Agora, calma, Pavinato, eu vou contratar com Cuba. Ah, mas Cuba não tem pagar, não consegue pagar. Eu não estou defendendo Cuba. Tudo bem, depois a gente cobre com o tesouro. Eu não estou aqui mas nem eu estou defendendo. Podia ser, vamos imaginar então um outro cenário. Eu estou dizendo... Vamos imaginar que Luxemburgo é uma pobreza danada. Eu estou dizendo o seguinte... Luxemburgo não paga... O Brasil, ele quer se projetar como uma potência regional. Isso é fato. Você concorda com isso? Mas primeiro ele tem que ser potência. O Brasil é a maior economia da América Latina. É uma economia que já foi a 6ª economia mundial, agora está mais atrás, mas é uma economia importante. O Brasil tem que se projetar, o Brasil tem que fazer negócio. Na Venezuela, por exemplo, tem 30 mil brasileiros, como eu e você, como todos aqui, são brasileiros, que estão sem assistência consular, porque não tem um consulado lá. Eu acho que tem que ter relação com esses países. Eu acho que tinha que ter até dignidade, democracia nesse país. Sim, mas tudo bem, concordo, sim. Não estou defendendo aqui o regime do Maduro, muito menos de Cuba, não é isso que se trata. Mas vamos lá. Eu acho que o seguinte, você está fazendo Brasil mais correvalo. Eu quero falar também aqui, então... O Brasil tem que fazer negócio. O Brasil tem que fazer negócio. Okay. A gente tem que fazer negócio com a Venezuela, com Cuba. Boa, ok. Mas que tipo de negócio? Comprar e vender, tem que ter comércio, tem que ter relacionamento. Eu acho que esse é o ponto. Tá, o Brasil não pode... Tem que ter o pagamento. Tem que ter o pagamento. O que se deve tem que se cobrar, entendeu? Então, se tem um setor específico, a construção civil, há uma dívida. Que se cobre, isso é importante. Mas a Venezuela não é só uma contratação de construção civil. A gente tem uma série de negócios com países como esse. Mas não dá para você fazer negócios em outras áreas se eles não pagam nas áreas que já fizemos negócio. Quer dizer, a gente emprestou dinheiro, fez as construções desses países. Eles não nos pagaram. Pagamos 4 vezes mais. Pagamos 4 negócios com países em outras áreas. Olha, e por esse raciocínio, a gente não ia fazer negócio com o Estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Não, mas é sério. Você faria negócio no Estado do Rio de Janeiro? Entendeu? Mas você não pode deixar, vai deixar o Estado desassistido. Qual é o interesse nacional? Mas o Estado do Rio de Janeiro faz parte do Brasil. Agora, eu não tenho interesse nacional em prestar doutor O Estado do Rio de Janeiro é Daiane do Céu. Não, peraí. Porque o Estado do Rio de Janeiro é Brasil. Então, o banco é para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Mas o Estado do Rio de Janeiro, calma aí. O Estado do Rio de Janeiro, reiteradamente, vai, via Congresso Nacional,
e rediscute as dívidas. Sim, é família. Não, mas eu estou falando aqui. É cunhado. Eu estou usando um argumento. Um filho, quando ele está na miserabilidade, por mais pródigo e maluco que ele seja, ele pode pedir pensão pro pai. Ele pede adiantado o valor dos royalties do petróleo para pagar contas públicas. Daí você vai falar, olha, mas então eu vou pegar e vou deixar de fazer serviço com o Rio de Janeiro porque ele deve. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Agora o outro Estado. Sim, mas a gente tem interesse. A questão é qual é o interesse nacional nos empréstimos dados a essas ditaduras. E agora ele vai receber. Exatamente. 98% do. Aí você põe charuto de garantia. Não é isso. É muito. Mas 98% dos recursos do BNDES foram somente para 5 empreiteiras, 5 maiores empreiteiras, todas elas investigadas na Lava Jato. Não, mas nós estamos saindo do tema. O tema é tão maluco esse discurso que você põe a culpa de não receber no credor. Ah, porque não cobrou. Queria que fosse o quê? Mandasse oficial de justiça na casa do cara. Mas tem que cobrar. Não, tudo bem, mas aí ele deu risada, Renato. Ele deu risada, tipo, não cobrou porque não foram cobrar. Não tem mais relação, não vai pagar. E tá tudo bem, um monte de gente batendo palma pro discurso dele. Tá errado, cara. Tá errado, fala, Lula, não é assim que funciona. Exato, não é assim que funciona. Porque não tem mais relação, não vai pagar. Tem dinheiro pra pagar. O Lula vai... Eu não sei, mas ela tem. A Kirchner tem. O que o Lula quer dizer com isso? Que, isso aí foi do governo passado, não me interessa se vão pagar ou não. A partir de agora nós vamos emprestar mais. Não tem jeito da gente abandonar para se projetar como nação que o Brasil Mas peraí, quer e abandonar o país. Tem que cuidar do Yanomami. A gente tem que cuidar de tudo. A gente tem 50% da população sem esgoto. A gente tem 35% da população sem água potável. Mas uma grande porcentagem na miséria. Negócios. O Brasil tem parceiros comerciais. Por exemplo, a gente tem gasoduto. O que vale mais, a vida do brasileiro ou o negócio? A vida do brasileiro, evidentemente, mas não é essa a questão, Pavinato. A questão é o seguinte, o Brasil só consegue... O Brasil, por ser um país capitalista, e como o dinheiro não dá em árvore, você tem que fazer negócio. Se o problema é o passado... Então aí tá errado, você tem que fazer negócio com as pessoas erradas. Por exemplo, China é uma ditadura. Ninguém aqui está questionando os negócios do Brasil Arábia com a Saudita China. também. A Arábia Saudita, por quê? Porque pagam. O que a gente não pode a questão é só puramente por questões ideológicas, manter negócios com países que são mal pagadores. Mas eu não estou dizendo que não tem que pagar. Eu estou dizendo que a gente tem que encontrar... tem que continuar tendo negócios. É isso que Sim, em outros setores. Mas se não pagam. Bom, não pagou em outro, você vai aí de casa. Ninguém falou da Luciana Santos, quase. Você aí de casa alugaria um apartamento para o seu Madruga?